Oi, está começando o quarto episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. E o episódio de hoje tem um gostinho de pós-graduação. Ao final dos 45 minutos desse episódio, eu tenho certeza que você vai sair tendo aprendido muitas coisas com os nossos convidados. Hoje a gente recebe aqui o historiador e cientista político Luiz Felipe de Alencastro, autor de uma obra central para entender o Brasil e também a África, chamado Trato dos Viventes. Ele publicou na 451 de setembro um ensaio sobre alimentação e agricultura entre a Ásia, a África e o Brasil. Quando começa a navegação direta com a África do Brasil, é uma mudança nesses intercâmbios de comida e de planta como nunca tinha havido na humanidade num espaço tão rápido. A revista traz também um texto do historiador Rodrigo Bonciani, que é o organizador de um volume de entrevistas do Luiz Felipe de Alencastro, que acaba de sair pela editora Azogue, no qual ele nos conta sobre um pseudônimo indígena e feminino que o historiador utilizou na França nos anos 70 e 80. É uma história muito saborosa e que fala muito sobre como era a vida intelectual naqueles tempos de ditadura no Brasil. No segundo bloco, a gente foi para o Rio de Janeiro para conversar com uma das maiores especialistas em pensamento feminista no Brasil. A gente ficava lá com a irmã do sutiã, mas teve uma geração intermediária que silenciou total dos anos 90. A gente estava triste já. A crítica literária, historiadora e antropóloga Heloísa Buarque de Holanda conversou comigo e com a Branca Viana, que é apresentadora do podcast Maria Vai com as Outras, e ela nos falou sobre os 5 livros que ela publicou em 2019, sobre as atividades que ela tem na periferia do Rio de Janeiro e muitos outros assuntos para quem se interessa por feminismo. E a gente fecha o nosso programa com uma conversa com um colaborador de primeira hora da revista 451, o professor Ricardo Abramovay, que além de ser economista, é um pensador dessa nossa era tecnológica que a gente está vivendo, um defensor dos direitos humanos e da liberdade no contexto da internet. Essa defasagem entre a nossa condição de consumidor e a nossa precariedade como criador de tecnologia traz como consequência que a sociedade tende a ter uma visão muito positiva, quase apologética das mídias sociais. Ele conversa com a gente sobre vigilância, sobre vício digital, sobre inteligência artificial e muitos outros problemas que a vida contemporânea tem nos apresentado. Bom, e como esse é o nosso primeiro programa de setembro, que está saindo em plena Semana da Pátria, a gente está aqui imbuído de espírito cívico para falar sobre o Brasil. E para falar sobre a história do Brasil e a política dos nossos dias, estamos aqui com o Luiz Felipe de Alencastro, que é um grande especialista na história do Brasil do século XVII, principalmente, mas também dos dias de hoje. Para quem não conhece a trajetória do Felipe, ele passou muitos anos lecionando na França, fazendo pesquisas. Quase 40 anos, somando tudo. Pois é, mas você nunca deixou de ser um observador e um comentador da vida política brasileira, né? Nesse livro que a editora Azogue acabou de lançar, que é um livro que reúne entrevistas que o Luiz Felipe concedeu desde 1992 até 2015, você vê que ele está ali comentando detalhes, né, da vida política. Como você acompanhava com tanta proximidade a política brasileira? Pode parecer estranho, mas às vezes estava mais bem informado do que estava ocorrendo no Brasil do que muita gente no Brasil, porque havia censura de imprensa, as pessoas estavam isoladas. Havia gente que chegava lá via Uruguai ou Argentina e havia um esforço grande para tentar manter em dia a informação que vinha do Brasil e criaram um boletim que chamava FBI, um pouco por FBI de... Frente Brasileira de Informação. Ah, muito bem. E o FBI circulava como? O FBI, a primeira operação importante feita foi reproduzir com xerox as reportagens dos principais jornais dizendo que estava havendo tortura no Brasil e assassinato, porque as pessoas não sabiam. E foi uma operação complicada, dezenas de pessoas envolvidas que copiaram
na Telefônica Central de Paris, porque lá tinha os catálogos de telefone do mundo inteiro. Então, pegava do Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. Não dava para copiar todos os nomes, então era gente que a gente esperava que reagisse, advogados, porque tinha uma indicação abreviada da profissão, às vezes, junto ao nome. E as pessoas respondiam essas... Não. Esses envelopes eram periodicamente postados no correio, mas não podia ser tudo de Paris. Isso até eu contei para o Rodrigo Bonciani. O Rodrigo Bonciani, que é o organizador do livro de entrevistas. Isso, né? Eu contei para ele. Isso não ia de uma cidade só, porque aí a polícia brasileira saberia e faria pressão sobre a polícia francesa, que nessa época o governo Pompidou era muito amiguinho da ditadura brasileira. Isso então era enviado para o Brasil, e de Londres, um pouco de Paris, mas de Amsterdã, de Chicago, de Roma. Sensacional, eram tempos de ativismo pela internet. E você foi parar na França, na verdade, porque você era um bolsista, você não foi propriamente um exilado, mas você foi sacando que não ia dar para voltar, né? Não, na realidade eu conhecia o ministro Hermes Lima, o Vitor Nunes Leal, o Evandro Lins, eu era amigo do... Eram ministros do Supremo Tribunal Federal, conhecidos pelo viés libertário. Eles eram professores na UNB também, e um dia o Hermes Lima me pegou para conversar e disse: isso aqui está mal parado e não vai acabar logo. E você vai acabar sendo encarcerado para ficar. Eu já vivi isso, porque ele foi preso em 1935, ele é personagem de Memórias do Cárcere, do Graciliano. E eles me deram carta de recomendação, falaram lá, o Hermes falou no consulado, e eu ganhei uma bolsa francesa, não é? Para fazer graduação, e mais tarde eu tive uma bolsa de doutorado. Então, na realidade, eu fui muito beneficiado por esse contato. Mas você saiu de uma universidade que estava vivendo um grande momento, que é a UNB. Ela era uma instituição nova, com pensadores como Darcy Ribeiro, que fizeram um ambiente universitário muito estimulante, eu posso imaginar, né? E aí você se viu obrigado a fazer uma carreira universitária fora do Brasil, num contexto de desmonte do ensino público, né? E agora? Agora nós estamos numa situação muito parecida também. Os jovens pesquisadores também estão tendo os seus horizontes fechados pelas instituições governamentais, né? O que você tem a dizer aí para quem está agora começando um curso, como você tinha 20 anos naquela época, e de repente está com a perspectiva de ter a sua bolsa cortada, de não conseguir ter uma vida acadêmica? Fundamentalmente, a diferença é que o Brasil mudou. Na UNB, quando eu entrei, nós éramos 120 estudantes. Isso é na UNB inteira. Fevereiro de 64. Eu acho que mal chegava a ter algumas centenas de milhares de estudantes universitários no Brasil. Hoje tem uns 10 milhões, 9 milhões, quer dizer... O Brasil era um país rural, Brasília era uma cidade totalmente isolada. Isso, aliás, que pode manter a ditadura em banho-maria lá, porque não tinha opinião pública, não tinha jornal, não tinha internet. Tinha 2 estradas, tinha um aeroporto que era um aeroporto militar. Enfim, é outro Brasil. Então, eu acho que hoje está esse clima de ódio, de agressividade, de vulgaridade a partir do presidente da República, que tem a responsabilidade maior nisso tudo. Eu acho que é algo que vai esbarrar numa sociedade muito mais complexa, numa sociedade muito mais democrática, muito mais segura, e que não suportará uma virada autoritária como teve em 64. O presidente da República foi eleito com a ampla maioria. O que aconteceu? Aí até hoje a gente está se perguntando, não é? Do ponto de vista do quadro partidário, a coisa mais surpreendente é o desabamento do centro. O PSDB foi arrasado. Aliás, é uma coisa interessante, porque é um fenômeno que está correndo. O Economist fez uma capa há umas 3 semanas dizendo que o conservadorismo é que estava mais ameaçado pela extrema-direita, não era a esquerda.
Mas essa eleição foi totalmente atípica, porque do lado do PT, o Lula achou durante muito tempo que iria concorrer, e o Haddad fez uma campanha esquizofrênica, porque o primeiro turno ele tinha uma máscara de papelão onde ele se escondia atrás do Lula, dizendo que ele era o Lula. Aí vai para o segundo turno e diz, não, eu tenho um programa, eu não sou o Lula e acesso bem diferente. A Lava Jato, evidentemente, agora no Intercept está ficando claro que houve uma armação para tirar o Lula da eleição. Mas a gente deve ver também que o candidato Haddad não tinha uma proposta clara para a questão da violência. A questão da violência estava evidente, isso aparecia em todas as sondagens, era número 1. A população parece ser a favor de diminuir a idade penal, de fato, mas não é a favor do armamento generalizado, né? No entanto, votou no Bolsonaro. É curioso esse movimento do eleitor, né? É verdade. Felipe, eu queria retornar um pouquinho para aquele momento das sequências parisienses ali. E um achado muito saboroso que a gente apresenta aqui na 451 de setembro, que está agora à venda nas bancas e chegando também para os assinantes, é a história do seu alter ego indígena e feminino, que é a Júlia Juruna, a identidade secreta do Luiz Felipe de Alencastro, que o Rodrigo Bonciani descobriu nas páginas do Le Monde Diplomatique. Como é que é essa história, Felipe? Você assinava com o nome de Júlia Juruna análise sobre a conjuntura política brasileira? Uma amiga minha do movimento estudantil parisiense me disse, pega um pseudônimo de mulher, porque os machistas todos de direita e de esquerda vão ficar totalmente desorientados. E aí eu me lembrei do Juruna, que eram vítimas aí de opressão, e foi Júlia Juruna. E o curioso é que eu tenho uma orientanda que defendeu a tese, que é de Pernambuco, e que escreveu uma tese sobre o impacto da obra de Gilberto Freire na França. E eu tinha feito uma resenha com o nome Júlia Juruna. E ela bateu o olho naquele artigo, e aí na defesa da banca, o presidente da banca, que era um colega francês meu que sabia, perguntou, mas você não sabe quem é Júlia Juruna? Eu disse, eu procurei, e perguntei ao seu diretor de tese. Felipe, e você também, nesse meio tempo, você desenvolveu um dos trabalhos mais importantes sobre a história brasileira, que é um livro que foi publicado no começo dos anos 2000, Trato dos Viventes, que é uma obra importantíssima para compreender a natureza africana do Brasil. Na 451 de setembro, você traz um pouco dessa sua perspectiva teórica quando você trata da alimentação. O que é esse artigo que você publica? Foi um artigo sobre patrimônio alimentar e culinário afro-americano. Nesse Trato dos Viventes, eu retrabalhei isso porque saiu uma edição agora nos Estados Unidos, uma nova edição de verdade desse livro, porque a base da análise toda é no volume do tráfico negreiro, e a database que eu utilizei para fazer a primeira edição em 2000, só pôr no Google Slave Voyage, está todo lá. É um banco de dados aberto, maravilhoso. E quando eu fiz a primeira edição do livro, tinha só 9.000 viagens. Computadas, né? Ele agrega um monte de dados sobre o tráfico. As viagens, o lugar que veio e tal, se houve interrupção na viagem, se o navio foi desviado, até tem dados sobre a revolta de escravo a bordo. E eles, então, na época, só tinham 9.000, agora eles têm 36.000, que corresponde a 70% do total, o que dá uma chance de quase 100% na estimativa. Quer dizer que se multiplicou por 4 a sua base de dados. Total. Aí não dá para mudar só o número, você tem que refazer a análise. Então eu tive que reescrever capítulos inteiros. E eu tratei dessa parte também do patrimônio gastronômico, porque logo no século XVI, quando começa a navegação direta com a África do Brasil, esse sistema foi completado pela navegação que saía de Lisboa, ia para Goa e Macau, e que fazia escala na Bahia, a Rota do Cabo. A Rota do Cabo, então, vai unificar os 3 maiores biomas tropicais do mundo, que são a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Congo-Angola e o arquipélago malaio.
Isso, então, é uma mudança nesses intercâmbios de comida e de planta, como nunca tinha havido na humanidade num espaço tão rápido, porque no Velho Mundo havia essa conexão com a Ásia, toda uma rota do trigo, do centeio, que engloba o norte da África, do arroz, essa coisa toda, mas era produto do intercâmbio milenar, se fez lentamente à base das expedições, invasões e tal. Em torno do Mediterrâneo, basicamente. Também, né? Basicamente no Mediterrâneo e no Oceano Índico, mas ali foi instantâneo praticamente na escala do tempo, e isso teve um papel decisivo na África. A África subsaariana, a África negra é pobre em cereais. A introdução do milho se transformou no cereal mais consumido na África hoje, na frente do trigo, bem na frente do trigo. E a mandioca, que não tem parasitas naturais e não precisa de cultivo particular e que nasce em solo pobre, é a maior fonte primária de caloria na África. E vieram para cá também muitas coisas. A melancia vem da África, o quiabo vem da África, feijão fradinho e o arroz do Maranhão, porque isso é outra coisa, é o arroz irrigado, arroz por inundação. Isso é uma tecnologia agrícola das mulheres da Senegâmbia e da Guiné-Bissau, que trouxeram as escravas, então, para o Maranhão e para a Geórgia e a Carolina do Sul. Criou-se uma espécie de dieta universal, onde quem sabia mais eram os africanos, porque os africanos já eram criadores de gado bovino e caprino há 1000 anos e tinham agricultura intensiva, enquanto que os índios baixos, que a gente chama terras baixas da América do Sul, excluem ipso facto os Andes. Somos nós aqui, basicamente. Nós aqui, basicamente, e do Pampa e do Pantanal, eram índios que tinham, basicamente, a coivara e a agricultura itinerante. Coivara é a queima do A queima do mato, mas não para como fazem na Amazônia, é um ciclo, não é? Que vão circulando. E quanto aos portugueses, eles não tinham ideia da agricultura e do clima tropical. Eles trouxeram o porco, por exemplo. O porco é um desastre total, porque o porco é um transmissor de doença terrível, o organismo dele é parecido com o do homem, por isso é que fazem implante de artéria, e o porco é omnívoro, vai comendo tudo, ovo de passarinho, filhote, e vai destruindo tudo em volta. Mas, enfim, é isso. Queria agradecer ao Luiz Felipe de Alencastro pela presença aqui no nosso podcast. Obrigado, Paulo. Bom, e quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história e o pensamento do Luiz Felipe de Alencastro, é só ler na 451 de setembro ou também no volume da coleção Encontros, da editora Azul, que acaba de sair com a organização do historiador Rodrigo Bonciani. Bom, antes de partir para o segundo bloco, eu queria abrir um parêntese para trazer um recado do nosso parceiro Amazon Kindle, que apoia o 451 MHz desde o primeiro episódio. As inscrições para o 4º Prêmio Kindle de Literatura abriram no dia 15 de agosto. É uma super oportunidade para você, que além de leitor com os olhos e com os ouvidos, também arrisca umas mal traçadas linhas e tem um manuscrito preso aí na gaveta. Para se inscrever, você só precisa publicar um livro inédito no KDP, a ferramenta de autopublicação da Amazon. Em 2019, o prêmio é uma parceria da Amazon.com.br com Prime Video e a editora Nova Fronteira. E tem uma novidade. O vencedor, além de levar o prêmio de R$30 mil e o contrato de publicação de livro impresso pela Nova Fronteira, ainda concorre com outros premiados de diversos países a ter o seu livro adaptado para uma obra audiovisual no Prime Video. Se ele for escolhido, ele recebe ainda $10 mil de adiantamento. Só queria lembrar que as inscrições já estão abertas e duram até o dia 15 de outubro. Bom, agora nós vamos falar de feminismo e de livros sobre o pensamento feminista brasileiro. E para isso, nossas convidadas aqui hoje são a Heloísa Buarque de Holanda, que está lançando mais de 2.000 páginas só em 2019, com grandes pesquisas e conversas que ela fez com feministas brasileiras e contando muito da sua trajetória também. E para entrevistar a Heloísa Buarque, nós convidamos aqui a apresentadora do podcast Maria Vai com as Outras, Branca Viana. O Maria Vai com as Outras é um podcast da Rádio Novelo e da revista
revista Piauí, que discute as questões relativas à mulher e mercado de trabalho. Sejam bem-vindas, Heloísa. Oi. E Branca, muito obrigado por aceitar nossos convites para entrevistar a Heloísa. Obrigada a você, Paulo. A Heloísa lançou no último ano 5 volumes de reflexão e de articulação entre lideranças feministas brasileiras e estrangeiras, né? E esse livro, Explosão Feminista, tenta flagrar um pouco desse momento. Desse é um momento instantâneo aí, né? desse momento. Mas ele teve um problema grande de ser feito, porque quando eu cheguei perto, eu tenho muito grilo com essa coisa de onde é que eu tô. Mas eu pensei, essas meninas não tem nada a ver comigo, eu não sou interneteira, eu não tenho mídia social, eu sou uma feminista dos anos 60, 70, gente, eu queria transformar num futuro remoto, provavelmente, a igualdade entre os gêneros. Estava lutando por uma coisa política do futuro. Ser uma queimadora de sutiãs. Também. Essas meninas, elas já acham que o corpo é delas. E tem mais, escreve no corpo todo. Não botam em questão a questão do corpo, que foi sempre o objeto maior das lutas feministas do meu tempo. As meninas disseram: o corpo é meu, agora vamos ver o que a gente faz com ele. E assédio não tem. Estou avisando. Não é não. Elas não passaram por essa coisa de sonhar com um corpo diferente. Elas já têm. Meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. A gente ficava lá queimando sutiã e não estava errado. Senão elas não estariam fazendo isso. Mas teve uma geração intermediária que silenciou total dos anos 90. A gente estava triste já. Não tem mais feminismo, não está desdobrando, apareceu o gay, que tomou a palavra. Mesmo teoricamente na academia, as teorias queer eram muito mais interessantes, muito mais inovadoras do que as feministas. Então, foi um pouco varrido. Foi por isso que dá um susto. De repente, a mulheria aparece, não se sabe de onde. É um susto bom, né? Susto bom. Você não acha que tem também um pouco de um choque entre essa ideia do meu corpo, minhas regras, com a realidade, que ainda é uma realidade profundamente sexista? Que tem um susto delas também, de achar que isso tudo já está ultrapassado. Mas elas trabalham performance, campanha, né? A gente já tem, agora não mexa com a gente. Mesmo que não tenha, eu acho. Porque é um tipo de luta que é um tipo campanha, resultado imediato. Não dá para ficar sonhando que nem eu. Qual é a estratégia? Qual não tem estratégia? Bota lá. Primeiro assédio conta. É mais atitude que projeto, atitude. Né? Total atitude. E esse livro, Explosão Feminista, ele reúne uma série de textos dessas mulheres. Pois é, não são dessas mulheres. Aí é que tá. Foi complicado. Porque essa pergunta, onde é que eu vou me meter, situar? Eu sou uma velha com outra concepção total da coisa. O que eu vou fazer com elas? Eu vou chegar e falar sobre elas? Eu vou falar errado. Então, eu comecei a entrevistar elas e elas eram muito inteligentes. Aí eu tinha uma cota de bolsa para fazer esse livro, 5 bolsas. Dei essas bolsas para as meninas jovens, 20 anos, e disse: vamos escrever junto. Escrever junto é infernal. Porque aí eu dizia: olha, esse artigo aqui, eu fiz essas entrevistas todas aqui, tem isso, a pauta é essa, faz um texto. Ela fazia um texto, vinha para mim e dizia: não é isso. Aí eu escrevia por cima. Devolvia, ela dizia: não, você não está entendendo. Aí eu devolvia. Foi uma coisa linda, gente. Foi horrível, mas foi lindo. Quanto tempo levou? Levou 1 ano. Depois foi legal, porque era uma relação de avó com neto. Não era de mãe com filho, que mãe com filho, né? A avó com neto, por mais que eu diga que tá uma merda seu texto, ela sabia que eu estava babando com o que ela estava fazendo. Então era um fluxo fácil, sabe, com essas meninas. E quando eu dava um pito, também a avó gaga, sabe? Não era mãe, aquele conflito de geração, não teve. Deu um resultado interessante, porque esses textos foram escritos com. Todo mundo interpreta que é por. Não é com. Porque elas sabem o projeto delas qual é. Mas elas não têm repertório sobre os anos 60, 70, 80, 90. Tanto que eu tô com a Branca Moreira Alves e com a Jaqueline Pitangui fazendo essa história que a gente vai lançar agora. Vai ficar pronto até o fim do ano, eu acho. Que é o segundo volume da Explosão Feminista. Mas é um texto nosso, aí não tem ninguém. E a gente está escrevendo a história, elas estão fazendo a parte de ativismo, que para elas tem muito documento que ninguém imagina que exista. Dos anos 60 e tal, da história do feminismo brasileiro. Pouca foto, infelizmente, porque a gente não fazia muita foto, não tinha celular, não tinha internet, mas elas estão fazendo isso, que é uma turma, né? E por que isso está saindo em livro agora? Porque também é uma geração toda que foi muito massacrada pelos homens, né? Milor Fernandes e o melhor movimento feminino dos quadris. A esquerda era muito contra. Porque estava priorizando a luta maior. E a mulher estava desviando, a luta feminista desviava. E a luta política contra a ditadura. E a igreja era contra o aborto, que era a principal demanda daquele momento, que a igreja era um aliado daqueles, era totalmente progressista. Você ia vir agora espezinhar em plena ditadura uma igreja? Então ficava o feminismo assim.
Com a igreja amiga, a esquerda amiga, as mulheres eram da esquerda e não podiam fazer o movimento feminista ali por conta dos dois aliados fortes, porque elas pertenciam aos dois lugares também. E o jornalismo todo muito masculino. Mas essa é a esquerda festiva, né? Toda masculina, toda. Betty Friedan veio aqui lançar o livro dela, Mística Feminina, e levou tanta porrada do Melume. Nelson Rodrigues chegou a dizer que a Betty Friedan tinha que puxar uma carroça. E o nariz dela? O nariz saiu em todos os jornais, o nariz horrendo, mal amada por causa do nariz. Agora chega aqui falando besteira. Faz uma operação plástica que resolve o seu problema. Você acha que só agora tem clima para poder contar a história do feminismo brasileiro? Só agora tem clima. Não, só agora tem desejo, eu acho. Porque a bibliografia é grande. Dos anos 60, 70, 80, a academia foi muito produtiva nesse momento. Totalmente institucional essa luta, aquela luta, SOS a mulher, criação desse centro, do outro centro, quantas delegacia de mulheres, não sei o que ela sabe, fica assim. E nunca ninguém contou. Talvez também porque tem essa coisa de sempre ver o feminismo como um apêndice das estruturas sociais que já, por exemplo, as mulheres do PT não tinha uma coisa que fosse própria, vamos dizer assim, que fosse... Mais ou menos. Porque tinha SOS Mulher, tem o Congresso, a luta da Constituinte. Nos anos 70 mulher. Começou a ter, né? Bem forte. Começou, né? Assim. Porque elas resolveram, assim que teve a abertura, entrar na instituição. Então tiveram um ministério. Conselho, né? Conselho Nacional de Direitos da Mulher. Mas isso tinha estatuto de ministério. Então elas conseguiram o ministério, conseguiram a Constituinte. Todos os estados tinham SOS Mulher, todos os estados tinham delegacia de mulher. Institucionalmente, elas se equiparam muito, e foi legal, muita lei saiu. Parece que a Constituinte é a mais moderna do mundo. Tem muitas vitórias. Em questão de gênero. Não é posta, né? Em prática, mas é do mundo. Mas a história dessas mulheres que faziam isso. Uma agarrou na cara do Sarney, xingava. Esse tipo de coisa precisa saber. As marchas, todas fantasiadas de dona de casa, a outra de faxineira, a outra, você não sabe disso. Você pensa que são mais chatas. Não são, é uma gargalhada geral. Vamos falar agora desse outro livro que você lançou esse ano, pela editora Bazar do Tempo, que traz como título essa pergunta que você nos falou aqui, que você sempre se faz, que é: onde é que eu estou? Por que você puxou pro título? Olha, esse livro foi um presente, eu não fiz, não. 5 amigos que se juntaram, fizeram uma entrevista, depois escolheram os textos, perguntavam se eu tinha alguma coisa contra, eu disse que não, eu nem olhei para falar a verdade direito, quais eram os textos, porque era tão bonitinho tudo. É um livro que repassa toda a sua trajetória, elas queriam fazer um livro de 80 anos. Eu falei, não quero. Aí vamos inventar outra coisa. Aí inventaram esse formato, que é um formato light, gostoso. É muito alegre esse livro. É muito alegre, pois é. Nesse livro aqui tem um texto sobre a Raquel de Queiroz, chamado A Roupa da Raquel, que eu adorei e eu queria que você falasse um pouquinho. A Raquel é uma escritora muito boa e muito injustiçada. Porque a Raquel, ela era coronelista. Ela apoiou o golpe, ela foi uma das principais protagonistas. Que ela era prima do Castelo Branco. A versão da Raquel é que ela tinha sido presa pelo Getúlio, que ela era do Partido Comunista. E ela se prometeu se vingar de todo e qualquer pelego, como ela dizia. Então ela era contra o Jango de forma incondicional, tirava aquele homem a qualquer preço. É um pouco infantil essa versão. A minha versão é que ela é um coronel acima do bem e do mal. Ela é uma pessoa poderosa. Tanto que você escreve para Raquel, você bota o nome dela no correio e leva na casa. Não precisa botar o endereço, bota Ceará. Raquel de Queiroz, Ceará, e chegava lá. Chegava. Não precisava saber o endereço. E ela estava na academia, coisa que eu acho chatíssimo. Os críticos todos falando que ela era uma mulher de direita violentíssima, horrorosa. E eu não prestei atenção na Raquel. Sempre acreditei que a Raquel era um monstro. Aí teve um dia que eu fui com ela fazer uma viagem. Era um encontro de mulheres no Nordeste. Me apresentaram ela. Ela deu um sorriso. Eu pulei no colo dela, pelo sorriso. Eu fiz pum! Pulei no colo. Ela me deu um abraço. Eu não saí mais desse abraço. É uma coisa, um acolhimento é a palavra, que só coronel pode dar. Entendeu? Aquela coisa, vem que eu posso tudo. A matriarca. Matriarca daquelas. Aí eu comecei a ficar curiosa. Eu falei, quem será essa mulher que eu odeio tanto e que eu pulei no colo? Eu estava escrevendo um livro que eu não acabei nunca, que era um livro sobre a vinda do Orson Welles ao Brasil. E ela foi uma das cicerones do Orson Welles. Então eu fui lá na casa dela para entrevistar sobre o Orson Welles. Aí eu fiz uma pergunta e o resto foi sobre ela. Era uma coisa tão incrível, de um poder acima de qualquer partido. A coisa do Nordeste, do Brasil profundo. A Raquel, para mim, é uma coisa mágica. É um Brasil que eu não conheço. Eu comecei a trabalhar com ela e eu fiquei intrigada, porque ela era a primeira mulher
entrar na academia. Eu falei, eu vou fazer etnografia dessa coisa. Quando ela me contou que foi uma luta para resolver o fardão, eu falei, esse é o gancho. Como é que você pega uma farda, que é de general quase, né? E passa para uma mulher? Como é que esse homem vai inventar esse figurino? Mas ela ainda precisa passar por uma reabilitação pelos leitores, mas né? o feminismo está fazendo. Tá? Tá, tem várias teses. Todo dia me ligam para entrevistar sobre a Raquel. E a academia não te atrai? Porque agora a academia... Mas hoje em dia ela está passando por uma renovação. Mas eu não quero essa renovação. Inclusive com poetas que você escolheu no 26 Poetas hoje. Mas eles têm mais paciência. Eu tenho pouco tempo de vida, eu quero fazer o que eu quero. eu não quero quinta-feira comer bolo com aquelas pessoas. Não quero mesmo. Maravilha. E agora, para encerrar, a gente queria pedir para você responder uma pergunta feita pelo poeta e ensaísta Yohanan Ferraz, que eu encontrei agora há pouco, antes de entrar no estúdio para gravar o 451 MHz. Vamos ouvir o Yohanan. Hello, meu benzinho. Fala uma coisa pra mim. Me diz o que você anda lendo de poesia contemporânea? Eu amo você e amo a sua poesia, mas eu só tô lendo mulher. Tô achando um homem chatíssimo. Desculpa, seu livro é ótimo, mas eu só leio mulher. Eu dei uma espiada, achei muito bonitinho e passei para as mulheres, porque realmente elas estão falando de coisas que nunca ouvi. E é verdade, a poesia de mulheres hoje fala de temas de mulher, coisa que não fazia antes. E quem você tá lendo? Eu tô lendo as novas todas, a Isabel Iorio, a Adelaide, que é uma paixão total, a Adelaide Ivanova, a Catarina Lins, mas tem muita gente. Nina Risse é maravilhosa. Eu fico lendo essas. Mas eu li Homem a vida inteira, tá na hora de eu ler minhas netinhas. Muito obrigado, Heloísa Buarque de Holanda. É um privilégio ter você aqui no nosso podcast dos livros. Parabéns por essa incrível produção editorial que você lançou nesse último ano. Estamos esperando seus próximos volumes aí. Eu queria agradecer também a presença da Branca Viana, do podcast Maria Vai com as Outras, em relação à mulher e mercado de trabalho, e que agora acaba de entrar na sua 3ª temporada. Obrigada, Paulo. Obrigada, Heloísa, também. Adorei essa entrevista. O Maria Vai com as Outras começou agora a 3ª temporada, que vai ser sobre grandes temas. A gente vai falar de poder, de autonomia, de classe, raça, autoestima, casamento. Cada episódio é sobre um tema desses, com uma visão mais ampla do que na temporada passada. Muito gostoso. Podcast eu não vou nunca divertido conversar com você no Maria Vai com as Outras. Vai. É porque não é conversa. Eu roubei a ideia. Eu falei assim, vou chamar a Branca com a Heloísa antes que ela convide. Entendi. Bom, e se você quiser conhecer um pouco mais os livros da Heloísa Buarque de Holanda, a gente separou lá na nossa página do podcast 451 MHz algumas indicações e algumas resenhas também que a revista publicou sobre esse último livro dela, Explosão Feminista. Eu queria aproveitar para fazer um convite. Assine agora a revista 451. A partir de R$14 por mês, que é o plano digital, você tem acesso a informações, perfis, reportagens, resenhas e muitas outras coisas sobre os livros mais legais que acabaram de sair no país. Isso em mais de 20 áreas. Vai de economia e política a infanto-juvenil. Então, fazendo uma assinatura, você ajuda também a manter esse podcast. Todo esse projeto foi pensado para ser uma revista e um podcast bancado pelos seus próprios leitores. Bom, agora no 3º bloco do nosso 4º episódio, eu vou conversar com um colaborador de primeira hora da revista 451. O Ricardo Abramovay é um economista que tem se dedicado a pensar a vida digital e as suas consequências para a democracia, para a liberdade individual, para a liberdade econômica e também para os direitos humanos. E além de pensar sobre todas essas questões, o Ricardo Abramovay também é um especialista em meio ambiente. Ele acabou de lançar o livro Amazônia por uma economia do conhecimento da natureza pela editora Terceira Via, um livro em que ele faz uma defesa de uma exploração sustentável e moderna da Amazônia, um tema que está na pauta dos dias de hoje. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao podcast da Revista dos Livros. Eu agradeço demais pela sua presença. Obrigado, Paulo. Você colabora desde os primeiros números da revista, da 451, e tem publicado sempre um acompanhamento dos livros que têm saído a respeito da vida digital e das questões de desigualdade. No entanto, obras importantes que estão sendo publicadas lá fora não têm sido publicadas aqui. Que livros você considera que precisariam urgentemente ser publicados aqui para tratar da vida digital, por exemplo? O Brasil é uma das sociedades que mais utiliza mídias sociais. Nós somos excelentes consumidores, mas nós não somos produtores. Nós não somos produtores de tecnologias,
nós não somos produtores de inteligência digital. Por mais que haja diversas iniciativas tentando fazer isso, essa defasagem entre a nossa condição de consumidor e a nossa precariedade como criador de tecnologia traz como consequência que a sociedade tende a ter uma visão muito positiva, quase apologética das mídias sociais. Nós estamos muito distante das questões críticas que estão atingindo os gigantes que dominam a internet hoje em dia. Em primeiro lugar, os vícios digitais. É muito impressionante a quantidade de tempo que as pessoas usam em mídias sociais, como isso atinge todas as gerações, inclusive as crianças. 30% das crianças norte-americanas já estão no Instagram no útero da mãe. Que loucura. Como assim, Alice? Literalmente? Porque as pessoas põem essa coisa pessoal, familiar, que é a fotografia que as mães fazem, que é super bacana. Você vê o coração do neném, mas que é uma coisa íntima. Isso vai para as mídias sociais. A quantidade de crianças que têm um dispositivo eletrônico próprio aumenta fantasticamente, a tal ponto que acionistas da Apple pediram para a Apple para fazer uma reflexão e uma política de contenção dessa difusão tão forte entre crianças. Os vícios digitais atingem os jogos eletrônicos. Warcraft, por exemplo, é jogado por 100 milhões de pessoas no mundo, e como é um jogo online, faz com que as pessoas muitas vezes tenham que ficar acordadas durante a noite para poder levar o jogo adiante. Resultado disso é que esse jogo já tem clínicas especializadas em tratamento de viciados em Warcraft. Uma das coisas mais notáveis com relação aos vícios digitais são os mecanismos neurológicos a partir dos quais eles funcionam, que são muito semelhantes aos mecanismos das drogas químicas, ou seja, como eles produzem artificialmente dopamina, o vício consiste exatamente em você não poder dispensar a visão de se você recebeu ou não recebeu um like, e aí quando você não recebe você fica frustrado, quando vem o like você fica feliz. Não precisa de mais. E essa tecnologia é inspirada num psicólogo norte-americano chamado Skinner. Uma das experiências mais célebres do Skinner é um pombo que, ao apertar uma alavanca com a patinha, cai um alimento. Ele aperta de novo a alavanca, não cai o alimento. Ele aperta de novo, não cai. Ele aperta de novo, não cai. Ele aperta de novo, cai. E os intervalos vão se sucedendo de maneira totalmente aleatória. Às vezes leva 2 minutos para cair o alimento, às vezes o alimento cai em 5 segundos. Resultado, o pombo se torna completamente dependente daquele movimento e começa compulsivamente a acionar a alavanca. Para quem usa Facebook, será que isso lembra alguma coisa? Isso está sendo discutido no mundo todo, mas no Brasil a literatura sobre isso é quase nula. Como é que nós nos relacionamos com uma tecnologia que altera completamente a nossa maneira de viver junto, a nossa sociabilidade? Mas toda tecnologia não faz isso? Quer dizer, o carro, e o elevador, e o rádio? Sem dúvida. A diferença agora que está despertando uma preocupação imensa é que pela primeira vez são tecnologias que interferem diretamente na subjetividade humana sem que as pessoas o saibam e que se apoia na capacidade que um conjunto de atores econômicos tem de extrair dados a partir dos nossos comportamentos cotidianos. As consequências disso são gravíssimas, tanto do ponto de vista de uma economia de mercado, como, sobretudo, para a democracia. Falando disso, eu já estou entrando na segunda dimensão que o mundo tem discutido a respeito da influência dos dispositivos e das empresas que lideram a revolução digital sobre a vida da sociedade. Discussão essa que no Brasil nós estamos fazendo de maneira precária quando fazemos. Com base nesse conjunto de informações que os gigantes digitais extraem das pessoas e analisam para conhecer os comportamentos das pessoas e aí antever o que elas vão fazer e influenciar sobre esses comportamentos, isso tem
consequências sobre a vida econômica e a vida cívica. Isso tem sido muito discutido na Europa, nos Estados Unidos, em alguns casos até na China. No caso da influência econômica, a ideia-chave da economia de mercado é que os preços são reguladores da oferta e da procura. O que acontece agora com essa capacidade gigantesca de leitura de dados? A capacidade de antever o que as pessoas querem e, portanto, de cobrar das pessoas preços, não em função do mecanismo de mercado, mas em função da capacidade de leitura imediata do desejo e da capacidade de pagamento desse consumidor. Isso não é mais economia de mercado, isso é uma outra coisa. Porque em vez de você ter um mecanismo descentralizado pelo qual as informações fluem na sociedade sem que alguém possa ter o controle dessas informações, essas informações estarão concentradas em algumas poucas firmas. Aliás, um dos temas mais fascinantes que estão sendo discutidos internacionalmente, sobretudo nos Estados Unidos, é como é que você redefine as questões ligadas à concorrência em função desse quadro. A tradição norte-americana com relação a esse tema é: se o preço ao consumidor cai, não tem problema que exista monopólio. Nos Estados Unidos hoje já tem outdoor pelas ruas, break up Facebook. E você, uma vez na revista, na 451, usou a expressão visão divina, que vem sendo usada para caracterizar essa capacidade dessas empresas de enxergar tudo, né? Claro, não são poucos os autores que mostram essa diferença entre a visão do liberalismo clássico a respeito do funcionamento do mercado e agora a visão segundo a qual o monopólio é uma coisa boa. Alguém vai dizer, mas tem quem defenda que o monopólio é uma coisa boa? Peter Thiel, criador do PayPal e grande investidor no Facebook, fala: concorrência é coisa para fracos. E ele é também um dos grandes apoiadores do Donald Trump, não é? E um dos grandes apoiadores do Donald Trump. Tem uma ambiguidade fortíssima. A cultura do Vale do Silício transitou de uma cultura hippie libertária para uma cultura em que são inúmeros os apoiadores de Donald Trump, com toda a sua loucura, dentro dos setores mais inovadores dos Estados Unidos. Então, você tem esse problema, esse poder sobre os dados interferir sobre a concorrência, e você tem uma outra coisa mais grave ainda, que é a interferência sobre a nossa vida cívica. Exatamente pelo fato de as mídias sociais permitirem a extração e a acumulação de dados sobre cada um de nós, isso abre caminho para que haja uma transmissão de mensagens referentes à vida cívica que é estritamente personalizada, mas ao mesmo tempo é massiva. Qual é o grande argumento do ponto de vista concorrencial? É que eles são donos da infraestrutura pela qual transita aquilo que eles fazem. É como se as empresas automobilísticas fossem donas das estradas. E é isso que está despertando um imenso movimento de oposição vindo dos porta-vozes dos círculos dominantes da economia global. Esse marco histórico aí que você menciona, inclusive, vem acompanhado de um livro que você resenhou na 451 da professora Shoshana Zuboff. Queria que você falasse um pouco desse livro. Uma vez você também escreveu na revista as promessas traídas da Revolução Digital. Quer dizer, no começo do século a gente achava que essas tecnologias iam salvar a humanidade, iam trazer uma série de dinamismos econômicos, iam ter benefícios de todos os tipos. Agora está todo mundo decepcionado com isso. Tem duas coisas. A primeira é a seguinte: eu tinha falado no início de duas dimensões da vida social, que são a questão do vício digital, a questão da invasão da privacidade. E existe uma terceira dimensão da qual o livro da Shoshana Zuboff trata, que é a vigilância. Isso tem consequências na nossa relação com as autoridades policiais. A cidade de São Francisco acaba de banir as câmeras na cidade. A justificativa da autoridade municipal é que nós não queremos viver numa sociedade
em que, ao ingressar no espaço público, eu sei que eu estou sendo totalmente vigiado e, portanto, eu vou me comportar como alguém que está sendo vigiado. Você mesmo escreveu também uma vez a respeito dessas câmeras de reconhecimento facial que foram colocadas no metrô de São Paulo, com o objetivo de captar Era um rostos. negócio completamente estúpido. As câmeras eram colocadas diante das peças publicitárias para verificar a reação das pessoas, se a peça publicitária era bacana, era repulsiva, era neutra. Não, mas tudo bem, é anônimo. Não importa se é anônimo ou não é anônimo, isso fere a minha dignidade. Bom, o que fazer, né? Existem inúmeras organizações trabalhando na denúncia e na formulação de legislações para combater o que está acontecendo agora. O Brasil já tem uma lei de proteção de dados que vinha sendo discutida há 10 anos e que foi aprovada com limites, porque ninguém sabe direito como é que essa lei vai entrar em prática. Mas, além desse aspecto legislativo, existem organizações que estão voltadas para a criação de alternativas. É muito difícil a criação de alternativas porque, justamente, a capacidade tecnológica depende de dados, e esses dados estão muito concentrados. Mas eu acho que o segredo da história é o seguinte: o que é benéfico para a vida social e o que é prejudicial à vida social. A civilização tecnológica está precisando mais do que nunca de uma ética, e a ética, para Aristóteles, é a ciência que estuda as finalidades da ação. E no caso da inteligência artificial, de tudo que está acontecendo com as máquinas, essa pergunta se torna ainda mais importante porque a inteligência artificial adquiriu uma autonomia, uma capacidade de autorreprodução que faz com que o tema civilização tecnológica se torne um tema urgente. Maravilha. Vamos encerrar essa conversa incrível com esse cara extraordinário, que é o Ricardo Abramovay. E quem tiver interesse em conhecer melhor o pensamento do Ricardo, no site da 451, reunimos todos os textos que ele já publicou desde o começo, um colaborador contumaz, e também outros textos ligados a essa questão da inteligência artificial, da revolução digital e das distopias digitais que estamos vivendo. Ricardo, muito obrigado. Contamos com você na revista. Vamos continuar abrindo esse debate aqui no Brasil. Muito obrigado. Legal, Paulo. Obrigado. Então chegamos ao fim desse quarto episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. O próximo episódio vai ao ar daqui 3 semanas, no dia 20 de setembro, que é a terceira sexta-feira do mês. E eu já te peço agora para assinar o nosso podcast no seu tocador preferido, porque no dia 20 nós temos uma surpresa para você. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo para a Associação 451. Eu sou o Paulo Werneck.